Oh, glórias! Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja abençoando você ricamente nessa manhã primaveril, aleluia, na casa do Senhor, profeticamente em nome de Jesus. Amém? Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará impune. Obrigado, Pai, pela tua graça, te glorificamos por essa nova manhã, te louvamos que tu és o Deus que mudou a história dos teus filhos, Pai. Ensina-nos, Pai, faz-nos a trilhar nos teus caminhos, Senhor Deus. Abre nosso entendimento, nossos olhos e que nosso coração possa estar, Senhor Deus, aberto para aquilo que tu tens preparado nesse dia, a palavra de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente, como brasileiro, né, a palavra trabalho é uma palavra muito desafiadora, né? Tem aquele ditado em português, né? Trabalho longe de mim. E a gente olha na palavra de Deus e você vê como Deus é um Deus que abençoa o trabalho. E o Senhor Jesus mesmo diz, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Nós temos a promessa de Deus. E eu vejo aqui em questão a fidelidade como uma virtude, quando permitimos o Espírito Santo operar na nossa vida e nós temos a fidelidade no trabalho. É essencial para a nossa vida espiritual, que a nossa vida profissional seja em excelência direcionada a Deus. A Bíblia diz tudo que nós fazemos, por atos, por palavras, por gestos, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus, Ele quer nos abençoar, e Deus abençoa o que nós fazemos. Mas para isso precisamos permitir que as nossas mãos, elas comecem a agir em direção do reino. A fidelidade nas pequenas coisas. Em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Nossa fidelidade nas pequenas tarefas demonstra nossa confiabilidade e nos prepara para assumir maiores responsabilidades. Quando permitimos o Espírito Santo nos moldar, quando ainda somos ensináveis, quando ainda somos pessoas dispostas, humildes, a receber administrações, a receber direcionamento, a receber ensino, nós temos a possibilidade de crescer. O que nos ensina a palavra de Deus só pode ser assimilado quando temos a humildade de aceitar o ensino. E eu temo que a nossa geração, muitas vezes, ela já não consegue mais aceitar. E sim, nós queremos ser mestres, nós queremos ensinar, nós queremos dizer. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo o Senhor, Ele foi humilde. A fidelidade, ela traz bênção. Em Colossenses, ele fala, tudo que fizerem, façam em todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Quando realizamos o nosso trabalho como se fosse para o Senhor, isso traz bênção e satisfação nas nossas vidas, porque é um trabalho com excelência que nós fazemos. Nós fazemos isso e a alegria, isso Deus, Ele nos permite que nós aprendamos, mesmo trabalho que não te agrade, que você trabalhe com alegria. Mesmo trabalho que você acha que não foi chamado para isso, que você faça isso com amor. Meu pai, ele tinha um sítio, e nós tínhamos um trabalho, depois que a gente voltava da escola, de tirar o esterco da estrebaria. Irmão, eu quero dizer para você que isso não é um chamado para um servo de Deus. Mas eu aprendi uma coisa, minha mãe disse, já que você tem que fazer, faça com alegria. E é uma coisa que eu nunca esqueço. Tem coisas na nossa vida que nós não gostamos de fazer. Geralmente também os homens em questão de trabalhos de limpeza do lar. Não sei como é com você, eu ainda sou geração antiga, como eu glorifico a Deus quando a minha esposa faz isso, né? E nós, quando temos que fazer, irmão, aprenda a louvar o Senhor, mesmo fazendo algo que talvez a tua carne não queira fazer. Deus, Ele opera nas nossas vidas. Em Provérbios 3:5, ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. A fidelidade cria confiança entre nós, os nossos colegas, assim como também entre nós e Deus. Quando você é uma pessoa confiável na atividade, nas tarefas que você faz, você de repente você atrai a atenção de pessoas, você atrai a atenção do chefe, você atrai. Eu lembro uma época, nós tínhamos que fazer um inventário e todos os meus colegas picaram a mula, ficou só eu. Eu, na verdade, tinha uma tarefa também na faculdade para fazer, mas eu resolvi ajudar o meu chefe na época, eu fiquei 24 horas na empresa, das 7 da manhã até 7 da manhã, eu consegui terminar o inventário.
Isso mudou a história do conceito que ele tinha sobre mim. Foi uma coisa assim que quebrou muita coisa em questão do que o inimigo tinha colocado. Às vezes, quando nós permitimos fazer o trabalho para o Senhor, você sabe que tudo que você faz para o Senhor, você vai ter retribuição. E você faz isso por amor ao Senhor Jesus. Fidelidade realmente também como testemunho. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O nosso bom trabalho pode ser testemunho para as pessoas que estão em nossa volta, para encorajá-los a serem fiéis e também a serem diligentes. Muitas vezes nós não percebemos o quanto as nossas palavras são ineficazes por causa do nosso testemunho no trabalho. Eu lembro uma época, eu era o último a chegar e o primeiro a sair à noite. Eu lembro que um pastor falou, tente inverter isso, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Mas nós muitas vezes não percebemos que nós, quando pensamos que estamos tendo vantagem, somos desprivilegiados. Fidelidade nas provações. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 36. Mesmo em tempos difíceis, devemos permanecer fiéis e confiar nas promessas de Deus. Saber que Deus é fiel em abençoar e multiplicar tudo aquilo que nós fazemos. E Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que opera, e Ele é o Deus que promete, e nós teremos uma recompensa. Fidelidade será recompensada. Em Mateus 25, 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor, em Mateus 25. Deus vê nossa fidelidade e nos recompensa por ela, seja nessa vida, quer seja na vida vindoura. Quando eu olho na palavra de Deus, eu vejo muitos servos de Deus que tiveram uma fidelidade brutal, uma fidelidade, como dizia meu amigo Manente, terrível. Uma fidelidade de uma sobrenatural. O maior exemplo para mim é José. José, ele foi fiel ao seu pai, seguiu as instruções, mesmo quando isso significava visitar os seus irmãos. Foi fiel na escravidão, apesar da sua situação difícil como escravo, José permaneceu fiel e trabalhou fielmente para o seu Senhor. Foi fiel a Deus e aos princípios morais, resistiu à tentação. Foi fiel na prisão, mesmo na prisão ele trabalhou com alegria e foi fiel, confiável, fiel no serviço aos outros. José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, mostrou compaixão, fidelidade na responsabilidade governamental, mesmo mais tarde, quando ele cresce, ele é fiel. E ele é fiel à sua família também. E essa fidelidade, quando nós temos a disposição de sermos fiéis naquilo que para nós exige trabalho. E eu aprendi uma coisa, quando você é fiel naquilo que você faz, mesmo você sendo um mau exemplo, você é fiel. Eu lembro de muitos anos atrás, eu não vou citar nomes, que isso é um pouquinho humilhante, né? Tinha um grupo de jovens e eles não tinham dinheiro para acampar na praia, mas eles tinham uma família que tinha uma casa na praia. E eles sabiam, na época em que a família não estava naquela casa. Um daqueles rapazes era amigo de um chaveiro, então ele sabia abrir a porta. Então, todo ano, quando tinha férias, tinha umas semanas que eles iam na casa desse senhor, ficavam lá quando ele não estava, depois arrumavam tudo para ele não perceber. Muitos anos mais tarde, quando esse jovem começou a andar mais com Jesus, o Espírito Santo lhe comoveu para ele ir lá pedir perdão para esse dono da casa. E ele foi lá muito constrangido, porque nessa altura ele já era um pregador da palavra. Ele falou, preciso confessar, quando a gente era jovem, a gente ia na casa de vocês. E ele falou, eu sabia. Ele falou, o senhor sabia? Claro que eu sabia. Ele falou, vocês eram melhor do que a melhor empregada. Vocês deixavam a casa tão limpa, que para mim era mais barato de contratar uma empregada. E pelo contrário, a gente alugava a casa para a gente que deixava a casa no estado e vocês limpavam. E ainda mais, vocês deixavam a geladeira cheia. Era uma coisa maravilhosa. A gente se alegrava quando vocês estavam naquela casa. Mesmo, às vezes, quando você é um mau testemunho, quando faz o trabalho com inteligência, você é um bom testemunho. E nós muitas vezes não percebemos o quanto nós temos. Tem um versículo bíblico que me incomoda. Você conhece alguns versículos que te incomodam? Tem um versículo que me incomoda muito, porque eu sempre prego que a salvação é pela graça. Mas Tiago, ele chega, em capítulo 2, 24, ele diz, olhe então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 24.
Esse versículo sempre me incomodou muito. Até que eu percebi que realmente as obras são o complemento não só da fé, como elas são o termômetro do teu coração. Quando você está disposto a trabalhar, e Tiago, ele era um pastor, e às vezes ele já estava no final da vida, e você tem muita experiência de pessoas que sacrificam muito, mas tem uns carcará sanguinolento, irmão do céu, que eles ficam 30 anos na igreja, não mexem um dedo. E ele vê isso, e ele na plenitude do Espírito Santo, ele escreve, Tiago. Lutero não gostava muito da carta de Tiago, porque ele fala sobre as obras, ele fala sobre a excelência no servir, ele fala sobre a alegria de ser um testemunho também na nossa atividade de labor, nossa atividade de como o Senhor Jesus, de lavar os pés. E quando andamos na presença de Deus, sabemos que Deus é fiel, Ele nos ensina a sermos fiel no trabalho, de fazermos o trabalho com diligência, de fazermos o trabalho com excelência, de sabermos que Deus honra. E não só isso, você trabalhar com excelência, você está semeando, e esses frutos você colhe a vida toda. É maravilhoso, eu sempre digo, eu já estou na idade de colher frutos. E como é maravilhoso quando você na vida, você também pode semear alguns frutos em que você pode, na alegria do Senhor, na graça do Senhor, ser um exemplo. Você fazer o trabalho com diligência, fazer o trabalho com excelência. Porque nós fazemos isso para o Senhor. E essa é a minha oração para você também, que você esteja fazendo o trabalho com excelência para o Senhor, independente de como é o seu chefe. E principalmente você que tem um chamado de Deus, eu gostaria de dizer uma coisa profética, você vai ter chefe que vai ser o ó do Borogodó. Vai ser um desafio o dia todo, para que você cresça, para que os teus músculos espirituais sejam aperfeiçoados, para que a misericórdia no teu coração seja ensinada, para permanecer na presença de Deus, saber que Deus é contigo, independente daquilo que está acontecendo em volta, independente de como o teu chefe te trata, independente de como o pessoal fala que é o pior setor da empresa, mas quando você faz a obra para o Senhor, você sabe que Deus te colocou nesse lugar, que esse é o que Deus está fazendo, e de nós não nos afastarmos quando as coisas estão difíceis, principalmente hoje no mercado de trabalho, é tão fácil a gente mudar de emprego, e às vezes você se precipita. Eu lembro de uma época, o trabalho que eu menos gostei é trabalhar em almoxarifado. E aí, numa empresa que eu fui trabalhar, eu era um outro trabalho, aí faltou o líder do almoxarifado, me colocaram no almoxarifado. Eu não gostei de sair daquela empresa, entrei numa outra empresa na área de eletrônica, faltou o setor do almoxarifado, me colocaram de novo no almoxarifado. Meu pai falou, enquanto você não passar nessa prova, você vai continuar nessa matéria. E nós precisamos aprender a fazer com alegria, mesmo aquilo que a gente acha que não é chamado. E o interessante é que Deus, Ele muitas vezes nos chama para aquilo que nós não gostamos, porque aí você precisa de Deus para fazer esse trabalho. Eu vejo muitas vezes nos meus colegas, nos pastores, a maioria deles falam, jamais vou ser pastor, eu vou ser qualquer coisa menos pastor. E aí Deus fala, é essa área que eu vou pegar, porque aí você vai precisar de mim. Aí vai ser sensível, perceptível e lógico que o que está acontecendo não é a tua capacidade, é só o que o Senhor fez. Isso me lembra o livro da esposa do Billy Graham, e ela cita, havia um evangelismo que o Billy Graham fez, em que milhões de pessoas aceitaram a Jesus. E aí ela olhou para a amiga dela que estava assistindo, ela falou, você sabe, eu sei, não é ele não seria capaz, é o Espírito Santo. É visível que não é obra dele, sim obra de Deus na vida dele. E às vezes o trabalho para o qual nós achamos que não temos dons, quando fazemos com excelência, permitimos Deus nos usar, é visível que é o Senhor que está fazendo, é Jesus que está operando, é Ele que começou a boa obra, e Ele vai concluí-la com excelência, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Querido Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo novo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, que temos a Tua palavra que sempre nos ensina isso, que nós possamos estar abertos para receber, Senhor, aquilo que Tu queres nos ensinar. E, Senhor, que nossa vida possa ser um testemunho Teu, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, trabalhar com excelência aonde Tu nos colocas. Quantas vezes, Senhor, nós achamos tão grandes desafios quando situações, pessoas, Senhor, nos afrontam, nos tiram a nossa paz, a nossa alegria, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos estar conectados contigo, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo e permitir, Senhor, que Tu venhas agir através das nossas vidas. Senhor, Tu és tão fiel, Senhor, e nós também queremos aprender a ser fiel nas pequenas coisas, Senhor, para que Tu venhas, Senhor,
ser honrados, Senhor Deus, realmente seja visto que somos teus filhos, Senhor. E, Senhor, que nós queremos trabalhar com alegria, Senhor, aonde tu nos coloca, seja no trabalho, seja na nossa família, seja na tua obra, Pai, Senhor. Que nós possamos ser achados fiel, precisamos de ti. Senhor, quantas vezes as pessoas nos irritam, querem tirar nossa paz e nós permitimos que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, Senhor Deus, não permitem que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nós. Queremos, Senhor, aprender cada vez mais de ti, permitir que tu venhas nos ensinar e que nós possamos ser achados fiel para a honra e glória do teu nome. Precisamos tanto de ti, Senhor Deus. Muito, muito obrigado, Senhor. E aonde tu nos colocas, Senhor, que podamos te servir com amor, com alegria, com toda a dedicação, em nome de Jesus. Amém.